tema de hoje que eu quero conversar com vocês é sobre aquela cartilha que foi lançada agora no Dia dos Namorados e que foi distribuída aí para várias pessoas, que é aquela cartilha Namoro Legal. É uma cartilha muito interessante, que ela foi lançada pelo Ministério Público, né, de São Paulo. A coordenadora desse trabalho, que é a Valéria Dias, ela coordenou todo esse trabalho, foi a responsável por esse conteúdo, um conteúdo muito importante, principalmente nos dias de hoje, para a gente conversar com as nossas filhas. Mas quando eu comecei a ler essa cartilha, eu fui vendo que essa cartilha não é uma cartilha para a gente conversar só com as nossas filhas, é uma cartilha para a gente conversar também com os nossos filhos, porque tem coisas que estão nessa cartilha que o menino também precisa se preparar para não deixar, né, que uma relação abusiva se estabeleça no namoro. E muitas vezes a gente, nesse nosso trabalho, né, de empoderamento da mulher, a gente também esquece, às vezes, né, de empoderar os homens nesse sentido de respeito à mulher, e conversa com a garota, mas não conversa com o garoto. Então aqui, essa fala que eu quero fazer com vocês é uma fala para a gente conversar não só com as nossas filhas, mas também conversar com os nossos filhos. Então essa cartilha, que se chama Namoro Legal, né? Hashtag Namoro Legal, foi uma cartilha, então, como eu falei para vocês, elaborada pelo Ministério Público de São Paulo e contou com o apoio da Microsoft. E essa cartilha, então, ela traz, né, aí algumas dicas, 7 dicas, né, mais precisamente, sobre como fazer as nossas filhas identificarem uma relação abusiva, identificar que elas podem estar se relacionando com alguém que aquilo que aparentemente poderia ser, né, um relacionamento gostoso, de amor, de paixão, de tudo aquilo que ela sempre desejou, de repente pode ser que não seja bem assim. E como saber isso? Como preparar as nossas filhas para uma situação como essa? Como fazer as nossas filhas identificarem que ela pode estar numa relação abusiva? Então é com esse propósito, primeiro, né, de divulgar essa cartilha. E também de ouvir vocês, saber da experiência de vocês, como é que vocês estão vendo essa história, não é? E principalmente para a gente perceber a importância que é a gente conversar sobre esse assunto, né, dentro de casa com os nossos filhos, porque as coisas acontecem e a gente muitas vezes perde o controle da situação porque a gente não vinha conversando, porque a gente não vinha trazendo determinados assuntos como esse que essa cartilha traz para dentro da nossa casa, para a conversa, né, no nosso cotidiano. Então vamos lá. Então já apresentei aqui essa cartilha, né, que foi uma cartilha feita pelo Ministério Público de São Paulo, e eles se basearam e desenvolveram essa cartilha. Não foi simplesmente porque deu na telha de alguém dizer, vamos fazer uma cartilha assim. Não, isso foi baseado numa pesquisa onde eles observaram que, de fato, né, pelo que as meninas diziam, pelo que os meninos diziam, esses relacionamentos abusivos estavam acontecendo de uma forma muito intensa, e eles, então, criaram não só essa cartilha, como também criaram um canal de comunicação com as jovens através, né, do bot, que é esse sistema aí, que é um robozinho que fica disponível. Então a garota pode entrar nesse bot, esse bot se chama Maia, e esse robozinho, então, tem lá várias formas de se comunicar com uma garota que, por exemplo, esteja vivendo uma situação, uma relação abusiva e ela queira se comunicar. Então, ela pode acessar esse robozinho. As pessoas que não viram ainda essa cartilha, que não receberam essa cartilha, se quiser receber, é só me mandar uma mensagem no meu WhatsApp e dizer, Helena, manda a cartilha para mim, e eu mando para vocês no mesmo momento, sem problema nenhum. Quem não tem ainda o meu WhatsApp, o meu número é 829-9391-0747.
Então, a primeira dica que essa cartilha traz é uma dica que ela fala: confie nas atitudes, mas não confie nas palavras, e não nas palavras. O que essa dica quis dizer? O que ela está querendo dizer para as meninas? É que muitas vezes, como ela mesma coloca lá na cartilha, a gente começa a namorar uma pessoa e essa pessoa é sempre muito fofa. No começo de namoro, tudo é muito lindo, né? Todo mundo quer encantar um ao outro. E nessas a gente tem apelidos fofos, né? Ou seja, carinhosos. Cada um tem um jeito especial de chamar o seu parceiro, de conversar com esse parceiro. E esses apelidos e as frases, né, de amor e os encantamentos que vão acontecendo fazem com que a gente se encante, né, por essa pessoa. A gente se chama namorado, namorada, amor para cá, amor para lá, mas de repente alguma coisa que ela diz, alguma coisa que ela faz, que ele de repente ele se estoure, que de repente ele tenha uma atitude explosiva, né, com essa menina. E quando ele tem essa atitude explosiva, muitas vezes a gente tem uma tendência a naturalizar aquele tipo de situação. Principalmente quando você está apaixonada. Você diz, não, provavelmente estava nervoso, ou foi alguma coisa que eu disse que fez com que ele perdesse a paciência comigo. Ou então, vai ver que é porque ele está com dor de cabeça, porque está com fome, ou porque, enfim, a gente dá N justificativas para poder não querer admitir, porque é muito duro mesmo para a gente admitir que alguém que a gente gosta, alguém, sabe, que a gente está ali encantada, teve uma atitude grosseira com a gente. E essa atitude grosseira que a gente faz a gente sofrer, faz com que a gente não queira admitir isso. Então, a nossa tendência, em geral, é a gente negar que essa atitude aconteceu. É negar que ele possa, de fato, ter tido um comportamento explosivo, um comportamento grosseiro, aquela pessoa tão linda, aquela pessoa tão encantadora, que acabamos de nos conhecer, ou que começou um relacionamento, ou que você está tão apaixonado, ou que a sua filha está tão apaixonada, possa ter tido um comportamento daquela forma. Outra coisa que costuma acontecer e que elas precisam saber e estar de olho, por exemplo, é quando esse comportamento não só é um comportamento grosseiro, não um comportamento de quem perdeu a paciência, mas principalmente é um comportamento que tende a fazer com que a menina ela se sinta humilhada. E aí eu estou falando da menina, mas isso não acontece nos relacionamentos só o menino com a menina. Também pode acontecer o contrário, da menina também ter uma atitude que humilhe esse garoto, que humilhe essa pessoa. Por exemplo, eu sou de carteirinha uma noveleira, eu adoro assistir novela, porque novela é o tipo da situação que ela me tira, sabe, me tira os pensamentos, ela limpa a minha mente e eu consigo, de fato, dar uma descansada na minha mente. E eu fico boba de ver, por exemplo, nessa novela das 6, a forma como uma senhora, uma mãe, lida com seu marido, chamando ele o tempo inteiro de múmia, chamando ele o tempo inteiro, né, de nomes que humilha essa pessoa. Então, não é só o homem que tem comportamentos que humilham a garota. A mulher também tem comportamentos que podem humilhar esse homem. Então, essa relação, onde se estabelece uma forma de se relacionar, que o contato é feito, né, numa troca de colocações que humilha o outro, isso não pode ser bom para a vida da gente. Uma outra coisa que ela tem que ficar atenta é aquele namorado que é muito crítico. É aquele namorado que não aceita nada que vem dela. É aquele namorado que, sabe, tudo que ela faz ele critica. Tudo que ela diz ele critica. Tudo, sabe, se são os amigos, ele não aceita os amigos. Se são a roupa que ela veste, ele acha que a roupa não está adequada, ou está justa, ou está folgada, ou está fora de moda, ou está na moda demais. Enfim, ele nunca acha que ela está vestida adequadamente. Então, essa é uma crítica que a gente vê muito acontecer
E muitas vezes o que a gente vê dentro da nossa cultura, o comportamento das meninas? É tentar, vestir escondido do namorado, ou então, quando ele descobre, tentar amenizar a situação ou tentar desconversar, outras vezes pedir desculpa e outras vezes que é muito pior, não é? O que vai acontecer? Essa garota deixa de usar aquelas roupas que ela gostava, deixa de se caracterizar do jeito que ela se sente ela mesma, porque aquele namorado gostaria que ela se vestisse de uma outra forma, ou porque aquele namorado gostaria que ela falasse de uma outra forma, ou porque ele gostaria que ela andasse com outras pessoas, ou não andasse com ninguém, ou que nem ficasse perto da sua família. Então, quantas vezes a gente vai encontrar nas nossas relações namoros que estão começando, ou até mesmo, né, relacionamentos de casais, onde a gente vê o outro não respeitar o espaço daquele um. E esses comportamentos são comportamentos que a gente, tem que estar ligada. A gente tem que estar atenta. As nossas meninas, elas precisam saber que isso é um sinal de que, tem alguma coisa estranha aí. É importante que elas olhem para isso com um olhar não de naturalizar esse tipo de comportamento. Foi a primeira vez, já nem deixa acontecer a segunda. Então a gente vai conversar um pouquinho aqui por que isso é tão importante para a gente não deixar seguir adiante. Então é muito importante, por exemplo, você ver homens que eles fazem umas afirmações muito cruéis. Né? Você vê, sabe, casais onde aquela mulher está do lado, aquela garota está do lado daquele namorado, e de repente ele faz um comentário, muitas vezes até em tom de brincadeira, em tom de piada, que todo mundo começa a rir, mas não é para rir. Se você olhar para a cara daquela garota e ela não estiver rindo, e ela estiver constrangida, é porque aquela afirmação cruel que aquela pessoa fez está criando uma situação de desconforto para ela. E isso tem que fazer a gente ficar atento, tanto no caso das meninas como no caso dos meninos. Então, uma outra situação que eles trazem aqui é aquela situação em que esse garoto quer controlar a vida dela, né? Como eu falei aqui, controlar com quem anda, controlar o que veste, controlar a companhia dos pais, dos amigos, enfim, fazer com que essa menina, de uma certa forma, ela perca, né, as suas relações, e ela muitas vezes só vai se dar conta disso quando ela está numa condição ou numa situação ali já de muita tristeza, uma condição de muita, assim, se sentindo muito só. E a gente não pode deixar esse relacionamento chegar nesse ponto. Então, é importante que as nossas meninas ou os nossos meninos fiquem de olhos bem abertos quando tiver num relacionamento onde o outro está querendo controlar tudo que você faz. E ele precisa aprender, e ela também precisa aprender a colocar os limites. Então, se esse namoro está fazendo mal para essa menina, se esse namoro está fazendo mal para este menino, é importante que eles peçam, né, apoio para alguém da família, principalmente você que é mãe, peça apoio e consiga lidar com esse relacionamento, se for o caso, terminar mesmo esse relacionamento. Não é fácil, isso é uma situação muito difícil, porque quando a gente se apaixona, essa figura é uma figura muito especial para a gente. E que não basta de fora o outro chegar para a gente e dizer assim, acaba aí esse namoro, que esse namoro não tá legal. Porque a gente não acaba. A gente só acaba quando, de fato, a gente sente lá dentro da gente que aquele namoro não está valendo a pena. Então, nessa hora que o namoro não está valendo a pena, que a gente sente dentro da gente, aí sim a gente consegue tomar uma atitude que seja uma atitude olhando para o nosso bem e não para aquele encantamento que a gente está por aquela pessoa. E aí, o que acontece? Como a gente preparar a nossa filha
Isso aqui eu estou falando só da primeira, né, da primeira dica, né, que é tão importante, porque essa cartilha ela traz 7 dicas. A primeira é essa: confie na atitude e não nas palavras. A segunda é: seu espaço é só seu. A terceira é o código da boa namorada. A quarta, a chave da sua vida. A quinta, não vá morar na lua. A sexta, saia dessa montanha russa de emoções. E a quarta, sorry, fera, não vira príncipe por causa do seu amor. Então, veja, são 7 dicas bastante interessantes. Eu hoje aqui vou me ater a essa primeira dica e depois a gente volta em outras lives falando dessas outras dicas. Mas essa primeira dica, ela me chamou bastante atenção, porque ela traz nela uma série de comportamentos que a gente não vai conseguir que a nossa filha ou o nosso filho adquira na hora que ele sentiu que esse namoro não está dando certo. Ou na hora que ele já se sentiu ameaçado, ou na hora que ele já se sentiu, que ela se sentiu para baixo, na hora que ela se sentiu amargurada. Então, por conta disso, foi que me chamou bastante atenção essa primeira dica e que eu resolvi, então, hoje nessa live, a gente conversar um pouquinho sobre qual é o impacto desse controle, qual é o impacto dessa relação abusiva nessa situação, né, de uma atitude que é uma atitude de humilhação, que é uma atitude de crítica, uma crítica que não é construtiva, que é uma situação de querer botar para baixo, né? Porque tudo isso que essa pessoa pode dizer são palavras, são situações que botam qualquer um para baixo. Qualquer pessoa, né, que se relacione com alguém, que sabe, começa tendo atitudes muito fofas, atitudes muito lindas, eu te amo, namorada pra cá, namorada pra lá, e depois passa a ter uma atitude explosiva, do nada fica bravo com qualquer coisa, do nada te critica, manda você calar a boca, ou, sabe, diz coisas que você fica sem saber como lidar com aquela situação. E essa situação é muito difícil, né, para a gente entender quando a gente já está envolvida com esse namorado. Então, por isso que eu resolvi trazer essa primeira dica para a gente conversar. Então, uma coisa muito comum de acontecer é quando o namorado tem uma atitude explosiva. O que acontece com a garota? Muitas vezes essa garota, ela fica com medo. Ela tende a concordar, ela tende a não querer discutir, a não querer, como é que diz? Ela tende a não querer encarar, né, para não criar um conflito. E isso lembra muito a uma tia que eu tenho. Eu tenho uma tia que ela é uma pessoa assim, que eu tenho uma admiração muito profunda por ela. E essa minha tia, ela dizia uma coisa muito sábia. Ela diz, né? Porque ela está viva até hoje, ela tem 95 anos e está viva até hoje. Uma pessoa maravilhosa. Tia Hermé. E tia Hermé, então, ela costumava dizer: minha filha, quando o homem vem... Eu estou falando assim porque ela fala exatamente assim, bem devagarinho, né? Quando o homem vem brigando com a gente, eu tenho uma atitude que a gente não gostou, eu nunca brigava com o meu marido exatamente naquele momento que ele tinha feito aquela atitude que eu não tinha gostado. Eu deixava para o dia seguinte, e no dia seguinte, que ele estava mais calmo, eu então sentava na cama antes dele se levantar e dizia: daqui você só sai depois que você me ouvir. E ele ficava deitado, sem que ela permitisse que ele saísse, ouvindo tudo aquilo que ela tinha a dizer sobre aquela atitude que ele teve com ela. Então, veja, não necessariamente a garota precisa retrucar aquela agressividade ou aquele comportamento explosivo naquele momento, porque às vezes
Como diz a minha tia Hermé, pode não ser o melhor momento. Talvez o melhor momento seja mesmo num outro, onde ele esteja de cabeça fria para poder te ouvir. Mas o que a gente não pode é deixar passar esse momento, é deixar passar essa situação e dizer, ah não, desculpar como eu falei, do tipo, ah não, ele devia estar nervoso, ou ele devia estar se sentindo mal, ou ele, foi o trabalho que hoje ocupou, ou tirou nota baixa, ou enfim, qualquer desculpa. Não podemos desculpar. O que a gente precisa é sim olhar firme para essa pessoa, não é? Porque concordar com ele, ficar com medo e ter medo de evitar briga, só vai fazer o quê? Com que ele perceba que você é frágil, ou que essa menina é frágil, perceba que essa menina é frágil, e com isso, na outra, ele repete a receita. Sabe que ela não vai fazer nada mesmo? Então ele repete a mesma situação. Uma outra situação é, ele critica, fala aquele monte de, como dizia meu ex-marido, aquele monte de abobrinha, coisas que machucam, e a gente fica calada. Não pode nem ficar calada, nem concordar, nem se intimidar, muito menos pedir desculpas. A gente só pede desculpas quando de fato a gente machucou o outro. Agora, se essa crítica é uma crítica gratuita, porque ele está se sentindo só, ou ele está sentindo determinadas necessidades, que pelo fato de eu ter feito aquilo, ou pelo fato de eu ter ser daquele jeito, não atendo à necessidade que é dele, não minha, então não tem porquê eu pedir desculpas. O que a gente precisa é conversar. O que a gente precisa é dizer um para o outro o que é que a gente está sentindo e como e o que a gente precisa e quer que esse outro faça para que a gente possa se relacionar melhor. Uma outra coisa que é importante a gente trazer aqui é que quando esse garoto, né, ele tenta controlar, impedir que essa menina se relacione com seus amigos, parentes e outras pessoas que lhe são queridas, muitas vezes, o que ela acaba fazendo? Se afasta dos amigos. Para não brigar, para não entrar em choque, para não entrar em conflito, se afasta, não anda com seus amigos, não convida os seus amigos para ir na sua casa. Só anda com os amigos dele ou com aquelas pessoas que ele define. Epa! A minha vida é minha vida, a dele é a dele. Nós podemos sim juntar as nossas vidas, mas não é para a gente permitir que isso aconteça. Eu sei e digo isso de carteirinha porque eu tive uma relação onde eu deixei que isso acontecesse. E a culpa, aí muitas vezes a gente, a culpa é ele que não deixa, é ele que... Não, é a gente que não pode deixar isso acontecer. A gente não pode deixar quando o nosso namorado ou o namorado da nossa filha, a namorada do nosso filho diz, não convide os seus pais, convide os nossos amigos, ou não convide aquela amiga, vamos convidar a minha amiga. O que vai acontecendo? Essa menina vai deixando de ter histórias com o seu próprio mundo, com seus próprios amigos. E aí, gradativamente, ela vai ficando cada vez mais sozinha. E essa relação, ou seja, e esse parceiro, esse namorado, vai tendo cada vez mais o quê? Poder sobre ela. Dependência emocional ela vai criando dele. Ele vai tendo uma importância cada vez maior, que ela para de pensar com a cabeça dela. Ela começa a pensar só. Ela nem pensa, na verdade, né? Porque quem pensa é ele. Quem decide é ele. Quem faz é ele. E tudo aquilo que ela faz, ele critica. Tudo aquilo que ela faz, ela chora, ela briga, ela, sabe, ela aceita, Eu vejo, por exemplo, situações, né, da coisa do ciúme como prova de amor, que muitas vezes a menina se sente lisonjeada. Ela acha que isso é uma coisa maravilhosa. Não, é porque ele está com ciúmes. E quem ama tem ciúmes. Não. Tem ciúmes e ciúmes.
Mas tem um tipo de ciúme que não pode acontecer. Aquele que lhe limita, aquele que não deixa você ir para diante, aquele que lhe afasta das pessoas, aquele que lhe deixa sozinha, que te põe para baixo. Isso não é amar. Isso não é amor. Isso é controle, que é completamente diferente. E as nossas filhas precisam saber o que é amar e o que é controle. Elas precisam saber fazer essa diferença, porque se ela não fizer essa diferença, ela vai cair. Ela vai cair nessa situação e ela não vai saber como fazer isso. Então, esse tipo de conduta não funciona, não faz essa menina se fortalecer nessa relação. Muito pelo contrário, não é? Ela vai perder energia, ela vai cada vez mais se sentir uma pessoa para baixo. Ela vai cada vez mais se sentir alguém que não é dona de si. E aí eu sou apaixonada por um filósofo que se chama Clóvis de Barros. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer o Clóvis. Eu sou fã dele de carteirinha. Eu assisto o Clóvis quase todos os dias. E o Clóvis, ele tem uma coisa maravilhosa, que ele é uma pessoa que ele ensina a filosofia pra gente de uma forma muito didática, de uma forma muito gostosa, da gente entender quem somos nós, entender aonde estamos e o que queremos. E aí eu peguei algumas coisas dele, e quando eu vi e li essa cartilha, principalmente essa primeira dica, eu lembrei muito desses ensinamentos, né, que eu tenho tido com ele. E uma das coisas, né, quer dizer, é o Clóvis e o Marshall também, Marshall Rosenberg, que foi quem criou uma forma de comunicação que se chama comunicação não violenta, que também eu indico para todas vocês. Também é um tipo de comunicação que ajuda muito a gente a entender a nossa vida. E ele também me inspirou quando eu estava olhando essas dicas. E que uma coisa que eles falam você não muda o outro. A filosofia diz isso, a comunicação não violenta diz isso. Né? Você não consegue mudar o outro, mas você consegue transformar aquilo que o outro está dizendo para você em uma coisa que não seja ofensiva para você. Como fazer isso? Se você acabou de dizer, Helena, nesse instante, que não é para a gente deixar o outro falar essas coisas para a gente, claro, não é mesmo para a gente deixar. Ninguém quer ficar ouvindo críticas nem sendo colocada para baixo por seu ninguém, muito menos por alguém que é uma pessoa que a gente admira, uma pessoa que a gente está apaixonada. Então, mas, né, ao mesmo tempo, a gente tem como transformar aquilo que o outro está dizendo em algo que não caia, né, para a nossa vida como algo que vai nos machucar, como algo que vai nos colocar para baixo. Esse milagre, não. A gente tem que aprender a olhar para essas críticas, ou seja, se você tem um namorado, se você tem um marido, se você tem uma pessoa, muitas vezes, porque não é só na relação marido-mulher ou namorado-namorada, não. Às vezes a gente está mesmo nas nossas relações de amizade e tem pessoas que, parece que tem um dom de querer colocar a gente para baixo. E a gente muitas vezes fica incomodada, a gente se irrita e quer sair daquele espaço, não quer mais ver aquela pessoa. Só que isso não é o melhor caminho, não é o que funciona. O que funciona é a gente fazer essa transformação. E o que é, não é, essa transformação? É a gente olhar para essa crítica que essa pessoa faz, não como algo que é para mim. Não sou eu, né, que tô com um problema. Quem está com um problema é essa pessoa que está me criticando. Então, eu ouço a crítica que ela me faz, aquilo que for bom e que de fato ela tenha razão, eu aproveito para usar aquilo como algo construtivo para a minha vida. E aquilo que não presta, que não é comigo, como dizia o meu supervisor, olha para o pulso e diz, não é comigo. Então, saber fazer essa separação. Porque o que o Marshall diz, né, dentro da comunicação não violenta, é que toda crítica, toda agressão que uma outra pessoa vem para cima de você, é porque, na verdade, uma necessidade dela que não está sendo atendida.
Por isso que eu fiz aquele comentário no início. Então, essa necessidade dela, que não está sendo atendida, é que faz com que ela grite, que faz com que ela, né, ponha de uma forma dramática aquilo que a gente, aquela colocação sobre o que a gente fez, e a gente entende que, não, ele está falando isso, então eu sou ruim. Não, eu não sou ruim, nem fui ruim. Ele é que está sendo ruim por estar transferindo para mim uma situação que é dele e não minha. Mas isso é muito complexo e a gente não vai conseguir, né, destrinchar tudo isso nessa live de hoje. Mas eu volto qualquer hora dessa para a gente falar da comunicação não violenta. Então, como ele diz, toda crítica, reclamação é uma expressão trágica da necessidade do outro. Se ele fala que você o abandona, por exemplo, é porque provavelmente ele se sentiu só. Então, se você foi ao cinema com a sua amiga e ele reclama porque você vai ao cinema com a sua amiga, não é porque você foi ao cinema com a sua amiga, mas é o fato de você ter ido ao cinema com a sua amiga faz com que ele tenha ficado sozinho. E por ele ter ficado sozinho, ele fica bravo com você. Mas não é o fato em si, mas sim o sentimento dele que faz com que ele haja dessa forma. E aí, voltando Clóvis de Barros, e ao mesmo tempo, né, fazendo aqui uma analogia, por que a gente fica com outra pessoa? Por que a gente se relaciona com outra pessoa? Quem se relaciona com outra pessoa, o que é que ela mais quer na vida? Ela quer ser feliz. Então, ser feliz é o que a gente mais almeja quando a gente se relaciona com alguém. E como eu estava falando para vocês do Clóvis, ele traz aí, né, na filosofia as definições de felicidade, que eu fui fazendo assim um gancho, né, para trazer hoje aqui para a gente conversar. E aí ele vem e ele traz como Aristóteles definia felicidade. Então, se Aristóteles né, ele definia a felicidade como um pleno desabrochar das nossas aptidões. Então, a gente ser o melhor que a gente pode ser dentro daquele talento, daquela aptidão que a gente tenha, é a coisa mais fantástica, é uma coisa que alegra muito a gente, que deixa a gente muito feliz. Então, para Aristóteles, felicidade era isso, era você conseguir ser o melhor de você, né? Seja profissional, seja nas relações com as pessoas, enfim, independe. Se você tem um namorado que ele está o tempo inteiro tolhendo o seu desenvolvimento, torcendo ou criando impedimento para que você saia da escola, para que você não estude, para que você, como é que diz? Para que você se distancie das pessoas que estão ali perto, se distancie dos seus objetivos, como essa pessoa vai encontrar felicidade tendo um relacionamento onde um dos pontos que nos faz bastante feliz, né, que é esse autodesenvolvimento nosso, o desenvolvimento da nossa potencialidade, está sendo bloqueado, está sendo tolhido. Então, o que a gente pode ver aí, que é uma situação que a gente tem que estar atenta. E como que a gente vai fazer isso com a nossa filha? Aí tem uma dica. A gente precisa, não é esperar a nossa filha começar a namorar para poder fazer ela enxergar que ela tem vocações, que ela tem talentos, que ela almeja ser alguma coisa, que ela deseja ser, sei lá, bailarina, ela deseja ser cantora, ela deseja ser uma engenheira, ela deseja ser uma médica, ela deseja ser um youtuber, ela deseja ser... Não importa qual é o desejo, só que a sua filha, ela tem desejos. E qual é o nosso gancho aqui? O que eu queria trazer aqui para vocês é a gente identificar qual é o talento da minha filha. Quais são os dons do meu filho? O que eles têm que eu estou fechando os meus olhos, ou se eu não estou fechando os meus olhos, melhor ainda, mas que eu tenho que trazer na minha conversa com ele ou na minha conversa com ela, para ela ter consciência e ele ter consciência de que ele tem esse dom, que ela tem esse dom.
Porque se ela tem consciência de que ela tem talento, de que ela tem dons, que ela tem um projeto de vida, que ela deseja ter um sonho profissional, na hora que ela tiver um namorado, ou na hora que ele tiver uma namorada, que começar a querer tolher esse desenvolvimento da sua potencialidade, o que vai acontecer? Ela vai saber identificar. E não vai precisar nem você, como mãe, dizer: eu não gosto do namorado da minha filha, porque ele impede que a minha filha se desenvolva. Ele impede que a minha filha vá para adiante. Não. Ela vai saber fazer isso. E como que a gente faz isso? E como que a gente pode fazer com que a nossa filha, ela identifique, ou o nosso filho identifique que tem esses potenciais? A gente conversando sobre eles, a gente apoiando esses potenciais. Então, e isso não é na adolescência, não, é desde a infância. Desde a infância a gente vai identificando e a gente vai trazendo e mostrando para os nossos filhos que ele tem um valor pessoal e social, que ele tem sim algo que nele que deixa pessoas felizes em assistir, em compartilhar, em estar, enfim, naquilo que o potencial dele tenha, que a sua vocação tenha. Então, naquilo que seja a sua vocação, naquilo que ele traz como vocação. Então, é muito importante que a gente não deixe passar. Ah, isso é só uma brincadeira. Ah, ele quer muito tocar violão quando é criança. E aí a gente fala: ah, não, isso aí é mais uma brincadeira, é mais uma história dele que ele não quer, ou não tem. E a gente, ou não era a minha expectativa, então o que eu acabo fazendo? Eu vou lá e abafo isso. E não deixo meu filho ou a minha filha se desenvolver no seu talento. Então, estar atento ao talento é uma atitude protetora nesse sentido. Porque a primeira coisa que vai acontecer quando ela encontrar alguém, se ela sabe e gosta desse talento que ela tem, é que essa pessoa não lhe tire esse direito. Se ele fizer alguma coisa, mesmo que ele não tenha sucesso, mesmo que o seu filho não seja o melhor cantor, ou mesmo que a sua filha não seja a melhor bailarina, ou mesmo que aquilo que ele esteja almejando seja algo que você... Ah, mas isso vai ser muito difícil. Não desestimule. Se ele fez, se ele chegou lá, ele já viveu, sabe, um passo muito maior do que muitos que só ficaram pensando e nunca deram esse passo. Então, a gente não precisa ter sucesso de cara. A gente não precisa, né, ser o famoso: ah, postei um vídeo no YouTube e só 3 pessoas assistiram. Oh, legal. Eu sei o que é isso. Eu posto vídeo todos os dias. A gente está aí na maior torcida. Mas o fato de estar se expondo sabe, de não ter ficado, por exemplo, trancada na minha casa. Quantas pessoas já me chamaram de velha horrorosa, ou sua velha, fique dentro de casa, porque você vem trazer essas histórias de sexualidade, deixa a sexualidade das crianças em paz, como se fosse eu que estivesse provocando a sexualidade das crianças, como se fosse eu que estivesse fazendo criança ser sexualizada, quando isso não é da natureza dela. Não, toda criança tem a sua sexualidade. E se eu fosse me amedrontar pelas críticas que me foram feitas, eu hoje não estaria aqui fazendo essa live com vocês. Eu já teria fechado o meu canal há muito tempo. Mas eu sou uma adulta, né? Uma adulta já de bastante idade, com 64 já e bem vividos. Então eu consigo fazer uma certa diferenciação. Mas os adolescentes ou as crianças, eles não conseguem. Somos nós adultos que temos que ajudá-lo. Então ele foi lá, não deu certo aquela vez, mas encoraja. Vai vendo, a não ser que você veja que ele não dá mesmo para aquela situação e não é um desejo dele, mas sim um desejo seu, um desejo do pai, ou um desejo da avó, do tio, sei lá de quem. Então tem que ser dele, partiu dele, ele quer experimentar, deixa experimentar, desde que aquela situação não coloque nenhum risco, né? Não coloque sua vida em risco, não coloque numa situação de risco. Então, acho que vale a pena sim a gente olhar. Um outro pensador, né? Um outro filósofo que o Clóvis traz é Jesus. Ele traz uma visão de Jesus que é a visão de amor, em que Jesus diz que amar é quando a gente faz
da vida da outra pessoa, uma vida que ela pode ser ou está sendo naquele momento melhor, porque nesse momento a gente está podendo fazer alguma coisa que a está colocando numa qualidade de vida melhor. Então ele diz que amar é a gente querer o bem do outro. Amar é a gente querer que o outro fique bem. Portanto, não é ter ciúmes que é amar. Quem tem ciúmes, por essa definição de Jesus, isso não é amor, isso é egoísmo. Quem ama, na verdade, quer que o outro esteja bem, quer que o outro viva melhor. A gente faz alguma coisa para que esse outro se sinta numa condição melhor. Então, essa é a proposta de amor de Jesus. Em seguida, ele traz um outro pensador, que é o Spinoza. E o Spinoza diz, né, que aquilo que nos dá felicidade é a nossa energia. Quer dizer, ele diz que a vida... Ele diz que a vida é energia e que então uma vida boa é uma vida com muita energia. Ora, se eu tenho um namorado que está o tempo inteiro me tirando energia, está o tempo inteiro me podando, está o tempo inteiro acabando com aquilo que eu penso, tirando, né, aquilo que eu tenho de melhor, o que vai acontecer com a minha energia? Vai ser muita energia que eu vou ter? Não, nem eu, nem sua filha, nem você, nem ninguém. Conviver com pessoas que estão o tempo inteiro lhe colocando para baixo, a não ser que você tenha, né, um jeito muito especial de ver a vida, você vai acabar, e ainda mais sendo essa pessoa uma pessoa especial na sua vida, isso acaba colocando ela para baixo. E colocando ela para baixo, vem aí a baixa autoestima. Então, se Spinoza diz que o melhor da vida é você estar com muita energia, ou seja, você está se sentindo bem, você está no lugar certo, né, com as pessoas certas, com alguém que você gosta, ali dizendo coisas que você quer ouvir, ou vendo coisas acontecerem que você batalhou para que aquilo acontecesse, ter alguém que te passa rasteira não é o melhor momento. O que é mais importante, o que a gente pode fazer para que os nossos filhos, eles aprendam a enxergar isso? Conversar com os nossos filhos para que eles consigam aprender a perceber que coisas são alegradoras para a vida deles. O que é que deixa eles alegres? O que eles gostam de fazer? Que coisas são essas que eles gostariam que não acabasse nunca? Que, sei lá, tipo um filme que ele amou aquele filme. Então, esse filme é um filme que o alegra, é um filme que o deixa feliz. Agora, uma coisa que é importante a gente saber é que nem tudo aquilo, por exemplo, que alegra o nosso filho, provavelmente nos alegra. Como não necessariamente tudo aquilo que nos alegra vai alegrar os nossos filhos. Mas é bem possível que vá existir situações em que tanto ela vai alegrar você como vai alegrar o seu filho. Mas é importante que a gente tenha essa clareza, que fazer os nossos filhos identificar o que os alegra é muito importante, porque na hora que ele identifica, que ela identifica o que é que me alegra, e ele está vivendo ou ela está vivendo uma relação com o outro, que aquilo que o alegra ou aquilo que a alegra não está existindo, você nem precisa dizer isso para ela, porque ela vai perceber que aquela relação não está sendo uma relação que traz para ela esses momentos de felicidade, esses momentos de alegria. Então, ser feliz também é ter momento de alegrias. E se essa relação é uma relação que não te traz momentos de alegria, essa relação é uma relação que não vai poder ir para adiante. Essa é uma relação que vai fazer essa menina sofrer. Então, como a gente fazer isso? Fazendo os nossos filhos listarem, faz uma lista, senta com ele e faz uma lista, né? O que te alegra, o que te deixa feliz e o que te deixa feliz que aumenta essa sua energia, que deixa você, né, com essa energia. Como, por exemplo, fazer essa palestra aqui, fazer essa live aqui com vocês, isso é uma coisa que me alegra muito. Vocês podem ver pelo meu tom de voz que eu estou num momento de muita alegria, né? Porque a minha energia está alta para conversar aqui com vocês. Um outro pensamento que ele traz também é o de Rousseau. E Rousseau, ele já diz,
né, que o homem, ele é o único de todos os animais que ele é capaz de escolher. E que por isso a felicidade, a nossa felicidade, ela está exatamente na nossa liberdade de escolha. Então, se eu vivo numa situação onde eu tenho essa liberdade de escolha, eu vivo a minha felicidade. Ora, se eu tenho um namorado que me tolhe de tudo, eu não posso ser feliz com alguém que está impedindo um outro ponto importante da minha felicidade, que é a minha livre escolha. Então, para ser feliz, eu preciso ter essa possibilidade da livre escolha. E como que a gente ensina os nossos filhos sobre isso? Rousseau diz, né, que a gente vive na liberdade, que a gente tem essa liberdade, o ser humano tem essa liberdade, e que essa liberdade, para a gente poder ser feliz, a gente precisa adequá-la, né? Porque a gente não vive sozinha. Então, não é tudo. Liberdade aqui que ele fala, não é eu fazer tudo aquilo que eu quero que me dá na telha. Não. A liberdade que ele fala aqui é que a gente tem essa liberdade de escolha. E essa liberdade de escolha, ela está atrelada não apenas a uma questão de eu dizer, eu quero ir para a balada hoje, e ponto. Não, eu quero ir para a balada hoje, mas amanhã de manhã eu tenho aula. E se amanhã de manhã eu tenho uma aula, como é que fica a balada hoje à noite se amanhã de manhã eu tenho aula? Eu consigo dar conta, porque não basta só escolher. Segundo Rousseau, a gente escolhe, mas a gente precisa também arcar com as responsabilidades daquela escolha que a gente fez. Então, para ele, né, essa escolha da liberdade, essa liberdade de escolha, na verdade, né, é uma liberdade de escolha que é um ensinamento para a nossa vida. É preparar os nossos filhos para que eles saibam lidar com essa liberdade, principalmente a liberdade sexual. Como é que é a liberdade sexual hoje dos nossos filhos? É muito grande. Hoje a comunicação ela é muito ampla. Hoje a gente não tem mais uma sociedade que consegue controlar os passos mais desse jovem. Então esse jovem hoje, tudo que ele faz por ter essa liberdade, ou seja, por ter esse direito aí, né, sendo respeitado, que é o direito de escolha. Ele tem o direito de escolher. Agora, muitas vezes, o que acaba acontecendo? A gente não ensina a esses jovens a arcar com a responsabilidade daquilo que eles escolheram. Porque quando o jovem arca com a responsabilidade das escolhas que ele faz, ele sabe quanto lhe custa. Ele sabe que ele não pode ir numa balada numa segunda-feira à noite, quando na terça-feira às 7 horas da manhã ele tem aula. Porque ele sabe que ele vai sofrer para poder se concentrar e assistir aquela aula e poder entender aquilo que vai acontecer. Então, quando a gente ensina os nossos filhos a lidar com essa liberdade, e ao mesmo tempo adequar essa liberdade às necessidades que ele tem e às responsabilidades que ele vai precisar ter, a gente, na verdade, está preparando o nosso filho para a vida. A gente está dando insumos e condições para que ele viva a sua vida. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. E uma forma de a gente fazer isso é treinar em casa. É preciso que a gente seja uma mãe corajosa. A gente tem que ter, sim, a coragem de dar essa liberdade de escolha, ou seja, a liberdade dos nossos filhos dizer o que eles gostam, o que os alegra, e, ao mesmo tempo, a gente conseguir conversar e estabelecer na nossa relação uma coisa extremamente importante, que é a ética. Então, a ética, ela é quem vai, na verdade, criar um contrato, né, de relacionamento entre mãe e filhos, entre namorado e namorada, entre marido e mulher. Tudo depende dessa ética que a gente estabelecer. E o que ele fala aqui em ética? Ele diz que a ética é o quê? A ética são os valores mais importantes que a gente tem na sua vida, aqueles valores que a gente não pode abrir mão,
para poder conviver bem com o outro. Então, veja, é importante que a nossa filha, que o nosso filho saiba quais são os seus valores. Ao mesmo tempo, é importante que ele saiba quais são os valores do pai e da mãe sobre essa convivência. Se a gente tem essa possibilidade, se a gente tem essa coragem de estabelecer um relacionamento, que seja um relacionamento sincero entre mãe e filha, entre mãe e filho, o que vai acontecer? As cartas estão ali na mesa. A gente vai colocá-las e depois de colocá-las, a gente vai estabelecer o que é que vinga para aquela relação, para que aquela relação seja uma relação melhor, que aquela relação, aquela convivência seja uma convivência possível. Porque se a gente não deixar claro o que valores são importantes para mim, para eu conviver com meu filho vai me atropelar o tempo inteiro. E se eu não souber quais são os valores que o meu filho tem, eu vou atropelar o meu filho o tempo todo. Então, quando a gente fala a adolescência é uma aborrecência, não. A adolescência não é aborrecência. Ela se torna uma aborrecência porque a gente não teve a coragem de sentar e saber, ei, o que você pensa disso? E na hora que você faz esse exercício com a sua filha, na hora que você faz esse exercício com o seu filho, não só você ganha porque vocês estabelecem um tipo de relacionamento que é um relacionamento sincero, como também você está treinando a sua filha, o seu filho para um relacionamento dele com a outra pessoa. É através desse treino, através desse exercício, que ele vai aprender a identificar o quê? O que me alegra? O que me faz feliz? E o que me faz infeliz? E ter essas coisas claras. Assim, na hora que eles estabelecerem um relacionamento com um outro que é afetivo, um relacionamento que é afetivo, o que vai acontecer? Para eles vão estar claro, vai fazer parte do cotidiano deles. Saber se colocar e deixar claro aquilo que ele permite ou que ela permite que aconteça para que essa convivência entre eles seja uma convivência equilibrada, uma convivência que faça bem a ambos e não uma convivência que um tem todo o controle e o outro não tem controle de nada. E aí esse que não tem o controle de nada acaba fazendo o quê? Se submetendo às regras, às normas, ao desejo, ao bem-querer e à vontade desse outro que está olhando para quem? Para ela? Olhando para ele, para os desejos dele, para os caprichos dele. E é isso que as nossas filhas precisam, né? Saber entender, saber decifrar. Eu não tive essa oportunidade na minha vida, mas tive a oportunidade com os meus filhos. E ao ter essa oportunidade de ter com os meus filhos um diálogo franco e aberto, que foi tão positivo na minha relação com eles, como é até hoje. Hoje eles já são pais e estão tendo agora os seus próprios filhos. E até hoje, né, a gente tem essa relação tão boa. Então isso é que me faz, é isso que me move, é isso que me traz aqui hoje para falar com vocês sobre essa dica, né? Olhar para as atitudes e falar sobre essas questões com os nossos filhos, como eu, né, coloquei aqui para vocês, não é uma coisa, né, que a gente vá fazer ou precise fazer só quando chegou na adolescência. Não, a gente precisa fazer isso desde quando eles são pequenininhos. Tem coisa, como vocês viram, que começa desde a infância, né? Olhar os seus talentos, olhar a sua desenvoltura, respeitar o seu não, observar o que é que eles estão dizendo. Olhar para eles como uma pessoa, não como uma extensão nossa. Ele não é uma extensão nossa, ele é uma pessoa diferente de mim. Aquilo que está alegrando ele naquele momento pode ser que não me alegre, mas isso não quer dizer que não vale a pena. A gente tem que olhar para isso também. Saber fazer essa diferença e poder fazer essa negociação para que aquilo que me alegra, aquilo que é importante para a minha convivência, também seja algo que alegre, também respeite o que alegre e o que é importante para que o meu filho tenha uma boa convivência comigo. Essas questões são questões que a gente tem que estar de olho nelas. Isso não é coisa para a gente trazer quando eles chegaram na adolescência. E muito menos na hora que eles já se apaixonaram.
Porque quando eles se apaixonam, essa pessoa que ele se apaixonou é uma pessoa que automaticamente se torna alguém muito especial. E como diz a Helen Fisher, né, que é uma antropóloga que que ela faz um estudo sobre o impacto do amor, do impacto da paixão nas nossas reações, na reação do nosso corpo, ela diz então que a paixão é uma estrutura cerebral que os seres humanos desenvolveu, ela chega a ser mais forte do que o impulso sexual. Então veja, quando você está apaixonado, é um momento muito especial, é um momento muito individual. E essa paixão, ela não permite intromissão, ela não permite que o outro venha nos dizer o que fazer com aquilo que a gente está sentindo. Portanto, não é nessa hora que a gente tem que apresentar essa cartilha para as nossas filhas. É antes, não é? É muito antes. Se a gente não foi olhando enquanto eles eram pequenininhos, não é tarde, não. Senta, conversa, tudo isso que eu conversei com vocês agora nessa live, traz para a conversa de vocês e vai trabalhando isso antes que essa paixão aconteça. Porque além de ter esse poder, além de ser uma motivação poderosa na vida da gente, a paixão torna essa pessoa muito especial. E ela diz uma coisa que eu achei muito interessante, que essa pessoa que a gente gosta, que a gente está apaixonada, se a gente olhar para ela, se te mandarem fazer uma lista de coisas que ela tem que você não gosta, você vai listar 30, 40 coisas até que você não gosta. Mas o que vai acontecer? Você só vai olhar para as coisas que você gosta. E é por isso que existe o ditado que diz que o amor é cego. Então essa pessoa pode ter 30 coisas que você não goste, mas o seu olhar vai ser só para aquilo que você gosta. Portanto, alguém que se transformou numa pessoa especial, que provoca na sua filha um desejo intenso de estarem juntos, porque parece que a vida não faz sentido se a gente não estiver junto daquela pessoa que a gente está apaixonada. E que, ao mesmo tempo, tem esse poder, né, sobre as nossas condutas, ela não vai te escutar nessa hora. Ela só vai escutar, ela só vai poder se aperceber se ela tiver tido a oportunidade de ter aprendido com você a se relacionar de uma forma que não seja abusiva. Até a próxima live.